Você já imaginou um homem desafiando um rei e até a natureza em nome de sua fé? Hoje, vamos mergulhar na história de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, o Tisbita, cuja fé e milagres ainda ecoam através dos tempos. No século IX a.C., o cenário político e religioso de Israel era complexo e marcado por significativas mudanças. Após a morte do rei Salomão, o reino unificado de Israel se dividiu em dois: o Reino do Norte, também conhecido como Israel, e o Reino do Sul, chamado Judá. Esta divisão teve profundas implicações políticas e religiosas. Reino do Norte, Israel. O Reino do Norte era mais propenso à idolatria devido à influência de nações vizinhas e à falta de um templo central como o de Jerusalém, em Judá. Os reis de Israel frequentemente promoviam a adoração a deuses pagãos, como Baal e Azerá, o que era visto como uma traição à fé no Deus de Israel. Judá, embora não isento de idolatria, tinha uma conexão mais forte com o monoteísmo devido à presença do Templo de Jerusalém. A adoração no templo ajudou a manter uma certa continuidade das práticas religiosas centradas na fé no Deus de Israel. Ascensão da idolatria. A ascensão da idolatria em ambos os reinos foi em parte uma resposta às pressões políticas e culturais dos impérios e povos circundantes. A introdução de cultos estrangeiros foi muitas vezes uma tentativa dos reis de fortalecer alianças políticas e garantir a prosperidade econômica. A idolatria levou a conflitos internos e críticas por parte dos profetas, que viam essas práticas como uma violação do pacto entre Deus e Israel. Os profetas, como Elias, surgiram como vozes poderosas contra a corrupção religiosa e a injustiça social, chamando o povo de volta à adoração exclusiva do Deus de Israel. Esses detalhes oferecem um vislumbre do contexto em que o profeta Elias atuou, desafiando a idolatria e promovendo um retorno à fé monoteísta. A história de Elias é um reflexo das tensões religiosas e políticas dessa época turbulenta. Rei Acabe e a rainha Jezabel são figuras centrais na narrativa bíblica do Antigo Testamento, especialmente no contexto da adoração a Baal. Vamos explorar os detalhes. Acabe foi o rei de Israel entre 874 a 853 a.C. e é conhecido por suas realizações militares e políticas. Ele é descrito como tendo feito mais mal aos olhos do Senhor do que todos os reis antes dele. Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom, o que representou uma aliança política significativa. Jezabel era uma princesa fenícia e devota de Baal-Melcarte, um deus cultuado na Fenícia. Ela é retratada como uma mulher má e perversa, conhecida por perseguir os profetas do Senhor e promover a idolatria em Israel. Baal, que significa Senhor, era considerado o deus que enviava chuva e fazia as colheitas crescerem. A adoração a Baal envolvia práticas como fornicação sagrada e, às vezes, sacrifícios humanos, incluindo o sacrifício de crianças. Jezabel trouxe centenas de sacerdotes e profetas de Baal e Aserá para Israel, e convenceu Acabe a construir santuários para o culto a Baal. Ela exerceu uma forte influência sobre Acabe, levando à construção de um templo dedicado a Baal em Samaria. A união de Acabe com Jezabel e a introdução do culto a Baal são vistos como um adultério espiritual e uma traição ao Deus de Israel. O sincretismo religioso e a apostasia se aprofundaram em Israel, levando a um estado de confusão espiritual, onde o povo cocheava entre dois pensamentos. Esses detalhes destacam o papel de Acabe e Jezabel na promoção da idolatria em Israel e estabelecem o pano de fundo para o surgimento de profetas como Elias, que desafiaram essa apostasia e chamaram o povo de volta à adoração do Deus de Israel. O chamado de Elias na narrativa bíblica é notável por sua súbita aparição e pela falta de detalhes sobre sua origem ou antecedentes familiares. Aqui estão os detalhes sobre o chamado e o surgimento de Elias, como um mensageiro de Deus. Elias aparece na narrativa bíblica em 1 Reis 17, sem qualquer introdução prévia sobre sua vida pessoal ou familiar. Ele é identificado apenas como Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, o que indica sua origem da região de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus, refletindo a missão que ele teria de proclamar a soberania do Deus de Israel em um tempo de grande idolatria. Elias surge durante o reinado de Acabe, um período marcado pela ascensão da adoração a Baal, incentivada pelo rei e sua esposa Jezabel. O reino do norte de Israel havia alcançado uma posição econômica favorável,
mas espiritualmente estava em declínio devido à idolatria. A primeira mensagem de Elias é uma profecia de uma grande seca, que seria um ataque direto à suposta capacidade de Baal de controlar as condições climáticas. Essa seca representava não apenas um desafio ao deus Baal, mas também um chamado ao arrependimento para o povo de Israel. Após anunciar a seca, Elias é instruído por Deus a se retirar e se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde é sustentado de forma milagrosa. Ele recebe água do ribeiro e é alimentado por corvos, que lhe trazem pão e carne, demonstrando a provisão e cuidado de Deus. O chamado de Elias é um ponto de virada na história de Israel, marcando o início de um ministério poderoso que desafiaria a idolatria e restauraria a adoração ao único Deus verdadeiro. Sua aparição repentina e a natureza dramática de sua missão destacam a urgência e a importância da mensagem que ele trazia. O primeiro milagre de Elias, que também foi uma profecia, foi a previsão de uma grande seca que duraria 3 anos e meio em Israel. Este evento é descrito em detalhes no livro de 1 Reis 17, 1:7, e representa um desafio direto ao deus Baal, que era adorado como o deus da fertilidade e das chuvas. Elias se apresentou diante do rei Acabe e anunciou que não haveria orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto por sua palavra. A seca seria um julgamento divino pela idolatria do rei Acabe e seu povo, que haviam se desviado da adoração ao Deus de Israel. Baal era considerado pelos seus seguidores como o provedor de chuvas e controlador do clima, essencial para a agricultura e a sobrevivência do povo. A profecia de Elias confrontou diretamente essa crença, pois se Baal fosse real, ele deveria ser capaz de superar a seca anunciada por Elias. A seca afetou profundamente a nação de Israel, causando fome e sofrimento, pois sem chuva, as colheitas falharam e os recursos naturais se esgotaram. O prolongado período de seca serviu para mostrar ao povo de Israel a impotência de Baal e a soberania do Deus de Israel. O milagre da seca estabeleceu Elias como um verdadeiro profeta de Deus e preparou o cenário para o subsequente confronto no Monte Carmelo. Através desse ato, Elias chamou o povo de Israel ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus, desafiando a idolatria e restabelecendo a fé no único Deus verdadeiro. Este primeiro milagre de Elias é fundamental para entender sua missão e o poder de sua mensagem, que não apenas desafiou as crenças religiosas predominantes da época, mas também teve um impacto tangível na vida cotidiana do povo de Israel. O milagre do sustento de Elias pelo ribeiro de Querite é um dos eventos mais notáveis na vida do profeta e destaca a provisão divina em tempos de adversidade. Vamos detalhar esse acontecimento conforme descrito em 1 Reis 17, do 1 ao 7. Após Elias anunciar a Acabe que haveria uma grande seca em Israel, Deus instruiu Elias a se retirar e se esconder junto ao ribeiro de Querite, que fica a leste do Jordão. Deus prometeu a Elias que ele beberia da água do ribeiro e que os corvos o sustentariam ali. Conforme a palavra do Senhor, Elias foi para o ribeiro de Querite e lá permaneceu. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à noite, e ele bebia da água do ribeiro. Este milagre demonstra o cuidado e a fidelidade de Deus para com seus servos, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. A provisão de alimento por corvos, que são aves impuras segundo a lei mosaica, enfatiza que Deus pode usar qualquer meio para sustentar seus escolhidos. Com o passar do tempo, o ribeiro eventualmente secou, pois não havia chuva na terra devido à seca que Elias havia profetizado. O secamento do ribeiro preparou o caminho para o próximo passo no ministério de Elias, levando-o a Sarepta, onde ocorreriam mais milagres. Este episódio ilustra a maneira extraordinária como Deus provê para aqueles que confiam nele, mesmo quando todas as outras fontes de sustento parecem falhar. A história de Elias e o ribeiro de Querite é um poderoso lembrete da soberania de Deus e de sua capacidade de cuidar de seus servos de maneiras inesperadas. A história de Elias e a viúva de Sarepta é um dos relatos mais tocantes do Antigo Testamento, encontrada em 1 Reis,
capítulo 17. Após o ribeiro de Querite secar devido à seca que assolava Israel, Deus instruiu Elias a ir para Sarepta, uma cidade fenícia. Sarepta era uma região pagã, conhecida por adorar deuses falsos, e a escolha de Deus por essa cidade para o próximo milagre de Elias é significativa. Ao chegar em Sarepta, Elias encontrou uma viúva recolhendo gravetos. Ele pediu-lhe água e um pedaço de pão. A viúva revelou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes para preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Elias pediu que a viúva fizesse primeiro um pequeno bolo para ele e prometeu que a farinha e o azeite não se esgotariam até que chovesse novamente sobre a terra. Movida pela fé, a viúva atendeu ao pedido de Elias. Milagrosamente, a farinha e o azeite não acabaram, sustentando Elias, a viúva e seu filho durante toda a seca. Mais tarde, o filho da viúva adoeceu e morreu, levando-a a questionar a presença de Elias e o pecado que poderia ter causado a morte de seu filho. Elias levou o menino ao quarto superior onde estava hospedado, clamou a Deus e realizou outro milagre. A criança foi ressuscitada. A história da viúva de Sarepta é frequentemente citada como um exemplo de fé e generosidade, mostrando como Deus cuida daqueles que confiam nele. A viúva, apesar de sua pobreza, decidiu compartilhar o pouco que tinha com Elias, e Deus honrou sua fé e generosidade de maneira extraordinária. Essa narrativa destaca a importância da obediência e da fé em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. A provisão divina e o poder de Deus em realizar milagres são evidenciados na vida de Elias e da viúva de Sarepta. Elias também é muito lembrado pelo desafio que ele fez aos profetas de Baal. O confronto no Monte Carmelo é um dos episódios mais dramáticos e significativos da história bíblica, destacando a figura de Elias e o confronto direto entre a adoração ao Deus de Israel e a idolatria a Baal. Este evento é detalhadamente descrito em 1 Reis, capítulo 18. Após 3 anos de seca profetizada por Elias, Deus instruiu o profeta a se apresentar ao rei Acabe, sinalizando o fim iminente da seca. Acabe, junto com Obadias, um devoto seguidor de Deus, estava em busca de pastagens para os animais devido à seca. Elias desafiou Acabe a reunir o povo de Israel e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo para um teste decisivo. O teste consistiria em invocar seus deuses e ver qual deles responderia com fogo para consumir um sacrifício. Os profetas de Baal prepararam seu altar e clamaram a Baal durante toda a manhã, mas não houve resposta. Elias, com confiança, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras representando as tribos de Israel. Em um ato de fé extrema, Elias mandou encharcar o altar com água 3 vezes, tornando um milagre ainda mais impressionante. Ao clamar a Deus, Elias pediu que ele revelasse sua supremacia e fizesse o coração do povo voltar para ele. Deus respondeu com fogo do céu, que consumiu o sacrifício, as pedras, a água e até mesmo a poeira, demonstrando de maneira inegável sua presença e poder. O povo, testemunhando o milagre, reconheceu a soberania do Senhor, prostrando-se e exclamando: "O Senhor é Deus." Elias ordenou a execução dos profetas de Baal, refletindo a gravidade da apostasia de Israel. Após o confronto, Elias anunciou a Acabe a chegada da chuva, pondo fim à longa seca. Este capítulo é crucial por demonstrar o poder de Deus e validar a autoridade de Elias como seu profeta, além de marcar um momento decisivo na luta contra a idolatria em Israel. O episódio do Monte Carmelo é um testemunho poderoso do poder de Deus no Antigo Testamento, ressaltando a fidelidade e a soberania divinas em face da infidelidade humana. A fuga de Elias para o deserto e o subsequente encorajamento divino são eventos marcantes que ocorrem após o confronto no Monte Carmelo. Estes eventos estão detalhados em 1 Reis, capítulo 19. Após Elias demonstrar a impotência dos profetas de Baal no Monte Carmelo, Jezabel, furiosa, ameaça a vida de Elias. Ela envia um mensageiro para avisar Elias que ele seria morto.
assim como ele havia matado os profetas de Baal. Temendo por sua vida, Elias foge para Berseba, que fica no reino de Judá, deixando seu servo ali. Ele continua sua fuga para o deserto, caminhando um dia inteiro até encontrar um zimbro, onde pede a Deus para morrer, sentindo-se exausto e desesperado. Enquanto Elias dorme sob o zimbro, um anjo o toca e o provê com pão e água, encorajando-o a comer para ter forças para a jornada. Fortalecido pela comida, Elias viaja 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, onde encontra refúgio em uma caverna. No Monte Horebe, Deus se revela a Elias não através de fenômenos poderosos como vento, terremoto ou fogo, mas por meio de uma voz suave e delicada. Deus questiona Elias sobre sua presença ali e, após ouvir as preocupações do profeta, o encoraja a retornar ao seu ministério, dando-lhe novas instruções. Este episódio mostra a vulnerabilidade humana de Elias e a maneira como Deus cuida e encoraja seus servos, mesmo em momentos de fraqueza e desespero. A história de Elias no deserto é um lembrete do cuidado constante de Deus e de sua presença confortadora em tempos de dificuldade. O legado de Elias e sua ascensão ao céu são eventos finais marcantes na vida do profeta, conforme narrado nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Após o encontro com Deus no Monte Horebe, Elias recebeu a missão de ungir Hazael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. Essas unções eram significativas, pois tanto Hazael quanto Jeú desempenhariam papéis importantes nos planos divinos para a região. Hazael, que se tornaria rei da Síria, foi parte do julgamento de Deus sobre Israel por causa da idolatria do povo. A ascensão de Hazael ao poder foi um cumprimento das palavras de Elias, que profetizou dificuldades para Israel através do reinado de Hazael. Jeú foi ungido para ser o próximo rei de Israel e foi escolhido por Deus para exterminar a casa de Acabe. Sob o reinado de Jeú, ocorreu a queda de Jezabel e a destruição dos seguidores de Baal, cumprindo as profecias de Elias. A ascensão de Elias é descrita em 2 Reis capítulo 2, onde ele é levado ao céu em um redemoinho. Este evento extraordinário ocorreu enquanto Elias e Eliseu estavam caminhando e conversando juntos. Antes de ser levado ao céu, Elias passou seu manto para Eliseu, simbolizando a transferência da autoridade profética. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias e continuou o ministério de seu mestre com muitos milagres. Elias é lembrado por sua coragem e compromisso inabalável com a verdade e a justiça de Deus. Seu legado inclui não apenas os milagres e profecias, mas também sua influência duradoura na história de Israel e na tradição profética. A história de Elias, desde suas ações corajosas até sua ascensão ao céu, continua a inspirar fé e determinação na busca pela verdade e pela justiça divina. Ele permanece como um exemplo poderoso de como a fidelidade a Deus pode ter um impacto significativo e duradouro. À medida que a história de Elias se desenrola, vemos um homem de fé inabalável, cuja coragem e compromisso com a verdade transcendem o tempo. Elias não era apenas um profeta, ele era um símbolo de esperança e resistência em meio às adversidades. Sua vida nos ensina que, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios, nossa fé tem o poder de mover montanhas e acender o fogo da verdade em corações desesperados. E agora eu convido você, que acompanhou essa jornada épica, a levar consigo a chama da fé que Elias nos deixou. Se esta história de determinação e fé ressoou em seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com amigos e familiares e inscrever-se no canal para mais conteúdos que iluminam e inspiram. Juntos, podemos manter viva a mensagem de Elias, espalhando luz em um mundo que tanto precisa de esperança. E, por favor, compartilhe nos comentários como a história de Elias inspirou você a permanecer firme em seus princípios. Sua voz é importante para nós, e juntos, podemos construir uma comunidade de fé e coragem. Dê o seu like, compartilhe e inscreva-se para mais histórias que transformam. Até a próxima!